O juiz de direito da primeira vara da comarca de Pedreiras, Dr. Marco Adriano, determinou que o governo do Maranhão arque com as despesas de cirurgia e todo o tratamento de um recém-nascido de 1 mês e 11 dias do município de Pedreiras. A criança foi diagnosticada com uma doença cardíaca grave por um médico em Teresina, que afirmou que essa cirurgia só poderia ser realizada em um hospital de São Paulo. As informações são de que o Estado já liberou parte do recurso para a realização da cirurgia. O fato foi registrado nos principais sites de notícias do país. O caso do bebê recém-nascido de 1 mês e 11 dias e também o processo do prefeito Totônio Chicote foram duas decisões importantes tomadas pelo juiz da primeira vara, Dr. Marco Adriano, nos últimos dias. O processo de formação civil pública movido pelo Ministério Público Estadual, Promotoria de Saúde, visando assegurar a realização de uma intervenção cirúrgica para corrigir uma patologia cardiológica de natureza grave, complexa e rara. Então, a criança ela poderia a qualquer momento falecer, seja por comprometimento do seu sistema respiratório ou por algum ataque cardíaco instantâneo, fulminante. Então, o que ocorre? A patologia é chamada tetralogia de Fallot, é uma doença rara, ocorre em 2 bebês a cada 10 mil nascimentos ou mais, e ela consiste no entupimento de dos vasos sanguíneos relacionados ao coração, e especificamente a artéria que leva o sangue para o pulmão. Então, por conta dessa dificuldade de bombeamento, o sangue ele não consegue ser oxigenado adequadamente e fica percorrendo no corpo um sangue pobre em oxigênio. Então, daí que a criança ela apresenta um aspecto azulado, a chamada cianose. Então, diante dessas circunstâncias, foi proferida, a ação foi proposta na quinta-feira, à tarde, às 14h30. Nós recebemos imediatamente, apreciamos ainda na quinta-feira à noite e encaminhamos para as notificações. O Estado foi notificado na sexta-feira para tomar conhecimento da decisão, e na decisão já se determinou o bloqueio do valor correspondente ao tratamento e às despesas com deslocamento e hospedagem em São Paulo. O que é importante enfatizar, o médico que atendeu, ele relatou que esse tipo de cirurgia não está disponível em qualquer tipo de hospital no Maranhão e no Piauí, e a referência para esse tipo de tratamento é em São Paulo. Então, a criança foi determinado esse bloqueio para garantir essa despesa. Na sexta-feira foi feito o bloqueio, na segunda-feira foi transferida a quantia para subsidiar esse tratamento. Na oportunidade, o Dr. Marco Adriano falou sobre a ação do Ministério Público que pedia o afastamento do prefeito de Pedreiras, Totônio Chicote, e sua decisão sobre a ação. Esclarecer que a ação civil pública, ela visa o ressarcimento erário, entre outros resultados. Então, nesse tipo de procedimento, a nossa legislação estabelece 2 fases. Essa primeira fase que nós estamos é a fase de admissibilidade. E nessa fase de admissibilidade é necessária a notificação do gestor para manifestação. Nesse primeiro momento, o Ministério Público pediu a indisponibilidade de bens e o afastamento do prefeito, entre outras medidas cautelares. Só como, pelas circunstâncias do processo da nossa legislação, só estava disponível para decisão nesse primeiro momento acerca da indisponibilidade. E foi o que foi feito, foi declarada a indisponibilidade de bens do gestor, do agente público, especificamente somente o seu patrimônio individual, tendo em vista que ele é o único réu do processo. Como no processo foi identificado, foi narrado várias condutas por parte de empresas que supostamente teriam sido favorecidas, na decisão também se determinou que o Ministério Público seja intimado para emendar inicial, ou seja, complementar o processo com informações relacionadas aos dados dessas empresas, para que elas também sejam incluídas como réis neste processo. O senhor não via, no caso, nesse processo, meios legais para um afastamento do prefeito? Nesse primeiro momento, não é viável a apreciação dessa medida. Por quê? Porque após a manifestação do prefeito, a manifestação preliminar, é que o processo vai estar apto para admissão ou não da ação de improbidade. Então, nesse segundo momento, nessa segunda decisão de admissibilidade, é que vai ser apreciado o pedido de afastamento.